Bom, vamos continuar com a nossa matéria, que é teontologia. A gente está estudando sobre a teologia natural. Vocês viram que a teologia natural ela é só intuitiva e que os demônios que atuam na teologia natural, eles tomam a oportunidade e, ao invés de permitir que as pessoas conheçam Deus, não, começam a adorar a criação. Adoram a criação, e essa adoração desviada de Deus chama-se idolatria. Toda adoração que não é para Deus é idolatria. Se eu adorei a lua, idolatria. Se eu adorei a água ungida, idolatria. Então toda a adoração que não é para Deus é idolatria. E aí o que eu vou fazer se os demônios estão tomando conta de tudo isso? Aí vem Deus. Aí vem Deus pela revelação, teologia revelada. E na teologia revelada você tem a teologia revelada escrita e a teologia revelada não escrita. Tá bem? Não escrita. Aí surgiu lá entre o povo de Deus, e é isso aqui que a Bíblia ensina, o profetismo, tá? Ó, profetismo. E esse profetismo, ele é místico. Místico, para vocês não confundirem com aquela teologia natural, que é ocultista. Então você tem o ocultismo e aqui você tem o misticismo bíblico, ó, bíblico, ou misticismo profético. Porque antes da Bíblia ser escrita, Deus já começou a se revelar, tá bem? Se revelou para Abel. Você não tem Bíblia, mas você tem a revelação de Deus para Abel, e Abel é um dos profetas. Abel, ele não é um profeta escritor, não escreveu a Bíblia, mas ele é um profeta. Não somente ele, o Enoque é um profeta, o Noé é um profeta, Abraão é um profeta. Vocês leem a Bíblia assim? Devolve a mulher para o Abraão porque ele é um profeta? Ele é um profeta, mas você não tem profecias de Abraão, livros escritos por Abraão, mas ele é um profeta. O que é o profeta? Aí o livro de Samuel diz: antes da gente chamar ele de profeta, Nabi, a gente chamava ele de vidente. Ele era um vidente. Esse que era o nome. Você vê que o vidente aqui está no mundo místico? O que é o vidente? Aquele que tem visões, certo? Então Deus não deixou sem testemunho e sem testemunhas. Deus tem testemunho, natureza, cuidado, e Deus tem testemunhas, pessoas. E aí Deus vem desde o jardim do Éden sempre reservando um Abel, sempre. A tradição profética, a tradição da revelação de Deus, essa tradição veio desde o Éden. O Adão não ficou quieto, o Adão ensinou sobre Deus. O Adão não se desviou totalmente, tá, meus irmãos? O Adão não virou um demônio. Adão, ele pecou contra o Senhor, e com ele nós pecamos também, foi expulso do jardim do Éden, mas ele não virou um descrente, ele não virou um Caim que levantou uma cidade de oposição contra Deus, só saiu de cena, quer dizer, não escreveu nada, mas o Adão continuou passando para todos os filhos e filhas que ele tinha, continuou passando a história do Éden, da criação, o conhecimento, ciência, cuidados paternos, ele e Eva. Esse casal do Éden cuidou dessa parte. A gente só não tem isso escrito na Bíblia, mas foi mantida a piedade. Ele não se desviou por completo, mas ele pecou. Ponto. Aí vem o Abel. E o Abel tem instruções de Deus, mas não só o Abel, o Caim também. O Caim tinha instruções de Deus. Os dois adoravam a Deus. Os dois adoravam a Deus com aquilo que eles faziam. Fruto da terra ou os animais do campo, adoravam a Deus. Quando o Caim matou o Abel, que ele saiu de diante da presença do Senhor, nasceu o terceiro filho. E o terceiro filho deu continuidade àquilo que tinha sido começado por Abel. Aí a Eva, que parece que mantém a piedade, que batiza, né, dá o nome de batismo de Sete, o Senhor me deu esse filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Aí a tradição continua. Aí de Sete vem o Enos, aí começa a se invocar o nome do Senhor. Aí de Enos vem toda aquela descendente de homens piedosos. 7 gerações depois de Adão, você ainda tem a história bíblica intacta.
Da onde que vem? Revelação. Que tipo de revelação? Mística ou profética. Senão não tinha como Enoque se tornar profeta. Andou Enoque com Deus 300 anos. Não havia escrituras. Não havia o livro escrito que nós temos, mas tinha a profecia, tinha o ministério profético, tinha a testemunha, que era o Enoque, pregador. Você tem aquela linha piedosa até chegar aos dias de Matusalém, chegar aos dias do pai de Noé, o Lameque, pai de Noé. Chega em Noé. Noé tem 500 anos de idade quando o Senhor fala com ele. Aquela turma antediluviana é um pessoal que vive bastante, quer dizer que as suas famílias são famílias piedosas. Havia fé naquele tempo, mas depois teve a mistura. Aí quando teve essa mistura, a fé começou a cair. E essa mistura são essas religiões: animismo, fetichismo, totemismo, idolatria, desvirtuamento, a presença dos demônios, Satanás, um monte de coisa conturbando tudo. O ocultismo tomando conta, a bruxaria, tudo isso aí começou a tomar conta do mundo, ao tal ponto que aí sim, a corrupção geral da raça humana nos dias de Noé, a maldade era insuportável, Deus decidiu trazer o dilúvio. Até aí nós temos a revelação não escrita. Deus pode ser conhecido? É uma pergunta que nós fazemos em teontologia. Deus pode ser conhecido? Que é o primeiro capítulo desse livro aqui, tá bem? Deus pode ser conhecido? Aí a gente diz e sabe que ele pode ser conhecido, mas parcialmente. Por mais que pensamos suas palavras. Não tem como conhecer ele na sua totalidade. Até onde ele quer se revelar, né? Até onde ele pode se revelar. Até onde ele pode. Não tem como ele se revelar totalmente, porque a gente não chegou lá ainda, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, que em parte será tirado, então conheceremos como dele somos conhecidos. Por enquanto vemos por espelho, em enigma. Esse aí é a verdade. Deus pode ser conhecido dentro de metáforas, visões, sonhos, teofanias, numa linguagem antropomórfica, com sentimentos humanos, né? Tristeza, alegria, amor, são sentimentos humanos. Aí a gente vai conhecendo a Deus através de uma linguagem muito limitada, mas Deus está se revelando. Pode ser conhecido? Sim, pode ser conhecido. Como foi que ele foi conhecido antigamente? O autor aos Hebreus fala: aos pais pelos profetas. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Quem são os profetas? Os videntes. Quem são os videntes? Aqueles que veem algo de Deus, um sonho, uma visão, uma revelação, uma profecia. Alguns profetas do Senhor falam: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Outros dizem assim: peso da palavra do Senhor. Outros dizem: no ano que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor. Sonhos, visões e revelações. Eu vi o Senhor. Viu como? Viu o Senhor. Se Jesus falou que ninguém nunca viu o Pai. São revelações atrás das cortinas. De Jacó da escada. Eu vi lá a Jacó, a escada, os anjos sobem e descem, o Senhor no topo. Ele viu o Senhor? Quer dizer que você está numa teofania. Deus está dando sinais de que Ele vai trazer uma revelação, que a teologia chama-se de revelação especial. A revelação especial é através das Escrituras. Aí começa depois do dilúvio, que ele vai chamar o Abraão, começa o mesmo projeto de idolatria dos tempos antediluvianos, o mesmo projeto, a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma confederação de povos construindo a Babilônia. A Babilônia é a meretriz, ela é a cidade que ela junta toda a idolatria do mundo no mundo espiritual. Isso é a Babilônia. Ela é a rainha de todas as prostituições da terra. Com ela se prostituíram todos os reis da terra. É o que diz a Bíblia. E ela tornou-se morada de demônios, diz o Apocalipse. Morada de demônios. É ali mesmo. É naquele lugar. Daquele projeto babilônico, aí Deus chama o profeta Abraão. Revela-se para Abraão. Abraão ainda não escreveu a Bíblia, mas a tradição de Noé está com ele. Quer dizer, a geração continua, porque o Noé estava vivo quando Abraão foi chamado.
o Noé estava vivo. Tempos em que o Noé viveu quase 1000 anos, 900 e tantos anos. Deu tempo de alcançar o Abraão, não estava tão longe assim. Se você pega o mapa bíblico, tá bem? O Ararat não era tão longe assim de Ur dos Caldeus. Se ele estava vivo, poderia ter conversado muito com o senhor Abraão. A Bíblia não fala, mas a tradição estava ali. Aí o Abraão é profeta, ele traz o Ló, ele peregrina na terra, mas ainda não escreveu a Bíblia. Não escreveu a Bíblia, mas a escrita está sendo inventada. Na época que o Abraão está aceitando o chamado, é naquele tempo que a escrita está sendo inventada, por causa do comércio, naquele tempo. E essa escrita evolui até os dias do Senhor Moisés. Aí começa a revelação bíblica. A revelação bíblica, porque Deus diz para Moisés: escreve num livro. Várias vezes Deus fala: escreve no livro e coloca perante o Senhor. Escreve no livro e coloca diante da arca do Senhor. Moisés foi escrevendo. Escrevendo o que? As tradições. Quais tradições? Do Éden. Tradição é aquilo que é transmitido de boca em boca, de geração em geração. São os livros das tradições. Pronto, está escrevendo, vai escrevendo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, 40 anos de deserto, 5 livros, que são os primeiros 5 livros da revelação de Deus. Fala, meu irmão. Jó também tem esse contemporâneo? Jó também contemporâneo de Abraão. A cronologia bate, porque a terra de Uz é uma terra pós-diluviana. Então, bate a cronologia. E o Moisés provavelmente escreveu também o livro de Jó. Escreveu em que? Em hebraico antigo. Aonde? Na pele dos animais ou no papiro. Porque o papel foi inventado no Egito e o Moisés saiu do Egito. Portanto, ele sabe fazer o cultivo da planta de papiro. Os povos tinham papiro. Ou na pele de animal. Tá bem? Curtir o animal. A Bíblia começa a ser escrita. Agora nós estamos com a revelação, que não é mais a teologia natural, é a teologia revelada, que a gente chama de revelação bíblica. Pronto, ó. O profetismo, você tem um profetismo que ele é místico e você tem um que é escrito. Muitos profetas foram levantados, mas nem todos escreveram. Esses profetas que escreveram, nós chamamos eles de agiógrafos. Agiógrafos. Do grego, hagios, santos, escritores. Os agiógrafos são aqueles que colocaram no papel. Aí vai surgir um Moisés, vai surgir um Samuel, vai surgir um Ezequiel, vai surgir um Isaías, vão surgir esses profetas escritores. Mas você tem um Elias, você tem um Eliseu que não escreveu. Micaías. Você tem um Micaías que não escreveu, um Abias que não escreveu. Então esses profetas que não escreveram, eles são profetas também, têm ali o seu ministério místico, poderoso, fazem milagres inclusive, mas falta escrever. E por isso é que nós valorizamos muito a Escritura, porque através das Escrituras é que nos vem o conhecimento de Deus mais lógico, entendeu? Mais metódico, mais sistemático. É possível se fazer teologia sistemática. É possível nós desmistificarmos um pouco os mitos. É muito mito, é muita lenda, é muita história. Você ficar contando histórias, se mistura tudo, vira mitologia. Deus não quer revelação mitológica. Tem que ler o texto para desmistificar. Aí Deus fala através do profeta Oséias o quê? Conhecei e prossigamos em conhecer ao Senhor. Falou através do profeta Oséias. Através do profeta Isaías, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Através do profeta Jeremias, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Deus vai trazer conhecimento dele. E o conhecimento que a gente tem de Deus depende dos profetas. Nós dependemos de entender o que Moisés ensinou sobre Deus, o que Jeremias ensinou sobre Deus, Daniel ensinou sobre Deus, tiveram experiências e escreveram sobre Deus.
Eu quero entender sobre o atributo da santidade de Deus. Começa por onde? Levítico. Por quê? Porque antes do livro de Levítico, Deus é Elohim, deuses. Ele é El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não se fala da santidade de Deus. Vocês já perceberam? Que o livro que fala da santidade de Deus começa em Êxodo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Antes desse tempo não tem referências sobre a santidade de Deus. Pode ler todo o livro de Gênesis que não fala. Não fala sobre a santidade de Deus. E é um atributo importante, concorda? Quando chega em Êxodo, se fala. Quando se chega lá no livro de Levítico, é só isso que se fala. Vocês serão um povo santo porque eu sou santo. Aí começa a santificar o povo. Santificar o povo. Eu quero saber sobre a justiça de Deus. Eu vou ler qual livro sobre a justiça de Deus? Todos os livros dos profetas, mas principalmente o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é o livro da justiça de Deus. O livro de Ezequiel fala bastante sobre a justiça de Deus. Sobre a transcendência de Deus, você pode ler o livro de Jó. O livro de Jó fala da transcendência de Deus. Os Salmos, a transcendência de Deus. As misericórdias, livro das lamentações, os atributos começam a ser revelados. Deus vai revelando os seus atributos e vai usando o vocabulário dos profetas, nada fora do comum, do dia a dia dos profetas, e eles colocam isso no papel em hebraico, e aí, graças a Deus, chegou para nós em português. São etapas doutrinárias, né? São grandes revelações que demoram muito tempo. Etapas, muitas etapas. E quando você recebe a revelação de um atributo, você fala, capturei Deus. Não, você não capturou. Você capturou Deus. Agora eu sou formado, bacharel em teologia, doutor em divindade. Parabéns. Eu vejo que você é um estudante de teologia, mas não capturou Deus. Isso aí é transcendente. Esse atributo da transcendência de Deus impede que ele seja conhecido plenamente ou capturado. Não é assassinar garrafa. Não existe isso daí. Essa transcendência a gente encontra lá quando ele está falando, questionando a Jó, né? No livro de Jó. Tudo aquele onde o tempo de gestação de uma cabra montesa, tipo assim. Isso, onde você estava quando eu estava fazendo o mundo? Isso, a transcendência aqui, né? Isso, me responde, já que você é tão sabidão. É o que Deus pergunta para ele. É isso. Essa transcendência impede você de conhecer Deus na totalidade. A gente tem que chegar em casa para que o Pai fale o seguinte: ó, eu aqui. Sempre estive convosco e nunca me conhecestes. Que mensagem, né? Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Pegou no calcanhar, Foi o que Jesus falou para o apóstolo dele, Tomé. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Não me conheceis. Senhor, mas fala-nos claramente. O Senhor só fica falando por metáforas, parábolas. Senhor, por que o Senhor conta tanta parábola assim? Aí Jesus falou, porque esse pessoal, eles ouvem de mau grado. Eu falo a linguagem das crianças, a parábola é a linguagem de criança. Se tiverem um coração bom, vão entender a parábola e vão conhecer Deus. Mas como está todo mundo ouvindo de mau grado, ficam do lado de fora, sem entender a parábola da semente, do joio, do trigo, do julgamento das nações. Não entende as parábolas. Não entende, está do lado de fora e quer dar pitaco aqui. Não vai entender nada. Quer entender? Ouve a palavra de bom grado para que o seu coração se abra e os mistérios do reino de Deus sejam abertos para você. Isso aí a Bíblia humilha todo mundo. A Bíblia humilha você. Um título ou sem título. Humilha você. Jejuando no monte ou ficando dormindo em casa. A Bíblia faz isso. Agora você chega diante das Escrituras e fala: Senhor, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa enxergar. Sou cego de Jericó. Estou aqui para mendigar ao Senhor a minha visão. Começa a pedir a Deus o entendimento da palavra, aí vem a revelação. Porque quando a gente trata da Bíblia, você tem a inspiração, que é o texto, na hora que o profeta recebeu, e nós temos a iluminação, que é na hora que você está lendo a Bíblia. Então a iluminação é para você, a inspiração foi para o apóstolo e o profeta. Você precisa de iluminação, senão a Bíblia fica fechada. Tenho 20 Bíblias na minha casa, não entendo nenhuma. Por quê?
Porque precisa de Deus iluminar os olhos do entendimento. Aí você começa a conhecer Deus e vem para a teologia revelada. Aí começa a conhecer Deus. Aí você percebe que o conhecimento que você tem... Cadê o nosso irmão que estava aqui? Já foi. Foi embora? Foi, né? Ele vai sempre mais cedo no trabalho. Entendi. Aí ele fala, né, da vontade de continuar em casa, o projeto. Continuar em casa, porque 2 horas não dá conta de estudar sobre Deus, 10 horas, muito menos ainda. Nessas horas da noite vocês são heróis, estão vencendo a etapa. Quem mora mais perto, glória a Deus. Quem mora um pouquinho mais longe, glória a Deus também. Maravilha. Mas conhecer a Deus é isso, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Aí teve um teólogo chamado Orígenes, tá? Orígenes. Ele disse muitas coisas que a gente não concorda, mas tem uma coisa que ele disse que eu concordo. Ele falou que o nosso conhecimento de Deus é de tenda em tenda. Você chegou, você montou acampamento, tem um conhecimento de Deus, aí a vida dá um rebuliço. Aí você, através daquele rebuliço, desmonta a tenda e prossegue a viagem. Aí nessa sua caminhada, você conhece a Deus mais um pouquinho. Aí você fala, agora tá bom, estou estável. Vem outro rebuliço, desmonta acampamento e pé no mundo, igual Abraão. A questão do cego lá, primeiro toque, vejo árvores andando como homens. Aí tocou ele no olho e falou, agora eu vejo. Aquilo foi só uma revelaçãozinha espiritual ali para ele, né? Um exemplo, né? Um exemplo ali, né? Um exemplo. Então, nós temos essa mesma dependência, para a gente não ficar arrogante, né? O apóstolo Paulo subiu no topo da pirâmide, né? No topo dos céus, terceiro céu. Opa, agora conheço Deus como dele sou conhecido. Quando acordou, estava na terra. O que foi que eu sonhei mesmo, rapaz? Deus me deu um sonho essa noite, o que foi que eu sonhei mesmo? Está na minha cabeça, mas eu não lembro do sonho. Parabéns. Não consegue nem falar. Pois é. Quando ele voltou, ele não sabia o que foi que ele viu direito. Ele não tinha um vocabulário para poder traduzir a excelência das revelações que ele recebeu de Deus. E ele mesmo explica, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, o qual me esbofeteava, ele diz. Esse espinho é um livramento, grande livramento, né? O Senhor tira o espinho, né? Aí Deus explicou para ele que não ia tirar o espinho, porque o poder de Deus se aperfeiçoava, enquanto o apóstolo Paulo permanecia humilde. Aí depois ele escreve, temos a excelência da revelação em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se porventura os irmãos começarem a conhecer mais de Deus, é hora de aumentar a quantidade de barro no pote. Porque o conhecimento de Deus deixa você mais humilde. Não tem como você conhecer Deus e ficar mais arrogante. É igual o Senhor mesmo disse aí. Tem como? Ele nos humilha. Aí sim, humilhados perante a potente mão do Senhor, para que esse tempo vos exalte. Porque quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente tem que, igual o Senhor disse lá, a palavra nos humilha. Ele nos humilha. Isso. E esse é o comum, isso é o normal. Deus vai te reservando, te guardando para que você não se perca. Adianta ser Salomão e perder a salvação? Salomão escreveu, eu conheço tudo, hein? Conheço tudo, mas estou enfadado. É tudo vaidade. Quer dizer, não adianta tanto assim. Aí Paulo fala, vamos andar à medida do conhecimento que a gente já recebeu. Se você for profetizar, profetiza de acordo com a medida da fé que você tem. E por assim vai, meus irmãos. Deus está se revelando e Deus se escondendo. Se revelando e se escondendo. Se revelando e se escondendo. Te enchendo e te esvaziando. Você conhece, mas não conhece plenamente. Paulo fala, aquele que julga conhecer, ainda não conhece como deveria conhecer. É assim que funciona a teologia revelada. Aí nós vamos prosseguir nesse negócio da teontologia. Por quê? Porque vão surgir as correntes filosóficas daquele pessoal que estudou teologia, se formou, tornou-se bacharel e perdeu a fé. E por que perdeu a fé? Perdeu a fé porque se tornou teólogo. Teólogo. Os grandes ateus da história da humanidade se formaram em teologia. Eram bons em teologia, e teologia no grego, viu? Eram bons em grego, lendo a Bíblia na língua
original. Aí você fala, então estou correndo perigo? Está correndo perigo. Eu ia falar isso. Está correndo perigo. Se a graça de Deus não segurar você até o fim da sua fé, você vai engrossar as feridas do inferno. Um padre vai para o seminário, eu quero ser o padre da missa. 4 anos de teologia, 4 anos de filosofia. Se ele passar pelos seminários, 8 anos dele ali, recebendo carga de ciências humanas, e ainda chegar lá na outra ponta e falar, eu ainda creio na existência de Deus, aí ele vai ser ordenado padre, mas no meio do caminho eles desistem. Um monte deles desiste, um monte. Ah, mas eu não desisto de ser padre não, aí vai ser cientista da religião. E continua na Igreja Católica exercendo uma função sacerdotal sem crer em Deus. Tem um monte de padre ateu, um monte de teólogo ateu, um monte. Nessas faculdades, nessa aí que o senhor falou, que eu não vou falar agora pela gravação, nesta mesmo tem. Você vai sentar lá, vai sair com o seu título de bacharel em teologia, vai ouvir esse mesmo pastor de lá que ensina na faculdade, pregando na igreja dele e professando que ele não crê mais. Ele não crê na existência do inferno, ele não crê na punição, ele não crê em arrebatamento de igreja, ele não crê na ressurreição. Mas ele é teólogo formado, PhD, DD, TD. Esse é o perigo, é perigo. Satanás não se perdeu? Era Satanás, se perdeu. Judas não se perdeu? Se perdeu. Então os teólogos se perdem? Se perdem. Quer dizer, quando a gente estava aqui na primeira parte da aula, só falando dos fetichistas, animistas, totemistas, esse pessoal da religião,